E se o Apocalipse não fosse um livro de terror, mas um mapa secreto, um código que atravessa os séculos, costurado em símbolos, visões e mistérios, à espera de ser decifrado por aqueles que não querem apenas sobreviver, mas compreender? Vivemos em tempos estranhos, catástrofes naturais, guerras, crises morais, tecnológicas e espirituais. A sensação constante de que algo está prestes a acontecer. E para muitos, a dúvida cresce. Será que o fim está mais perto do que imaginamos? Mas antes do medo, precisa vir o entendimento. Porque o Apocalipse não veio para assustar, ele veio para revelar. A própria palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis. Tirar o véu, mostrar o que estava oculto. Hoje vamos atravessar esse véu. Mas afinal, por que tememos o Apocalipse? A maioria das pessoas evita o Apocalipse. Acham pesado, confuso, assustador, bichos com várias cabeças, selos, trombetas, destruições, a besta, o 666, o anticristo, a grande meretriz. Mas o que poucos entendem é que essas imagens são simbólicas e cada uma delas carrega uma mensagem profunda sobre a história da humanidade, da igreja e da batalha espiritual que acontece dentro e fora de nós. O medo do Apocalipse não nasce do que ele diz, mas daquilo que não compreendemos nele, porque tudo o que não se entende assusta. O problema nunca foi o conteúdo do livro, mas a ausência de formação para interpretá-lo. O Apocalipse é como uma linguagem codificada que só pode ser compreendida por quem olha com os olhos da fé e da tradição. E é justamente por isso que ele foi colocado no final da Bíblia, não como um fim trágico, mas como uma coroação da história da salvação. Ele é o ponto de chegada, o fechamento do ciclo iniciado no Gênesis. Assim como o Gênesis fala da criação do mundo, o Apocalipse revela o nascimento do novo céu e da nova terra. Ou seja, ele não trata apenas do fim, ele anuncia um novo começo. E é por isso que precisamos deixá-lo de lado o medo e buscar entender o que de fato está escrito ali. Porque quem entende o Apocalipse não entra em desespero, entra em vigilância, em oração, em esperança. Mas e se, ao invés de fugir, a gente escutasse o que esse livro quer nos dizer? O Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo do amor, mas em uma ilha de exílio, cercado pelo silêncio e pela dor. Foi lá, em Patmos, que ele teve a visão mais intensa de todas. Não apenas do fim, mas da plenitude de Cristo glorificado. Nele estão contidas as mensagens às 7 igrejas, os 7 selos, os 7 anjos. Mas nada disso é casual. O número 7 representa plenitude, totalidade. Ou seja, o Apocalipse fala de um ciclo completo que precisa ser entendido espiritualmente e não de forma literal. Ele não é um livro sobre destruição, mas sobre purificação, sobre a transformação da humanidade. Um chamado para vigiar, preparar-se e manter-se firme. Ele fala dos que vencem, dos que resistem, dos que não se curvam ao sistema da besta. E quem é essa besta? Quem está marcado? O que são os selos? Vamos olhar para isso agora. Um dos elementos mais famosos e mal interpretados do Apocalipse é o número 666. Para muitos, ele representa uma entidade monstruosa do fim dos tempos, mas o contexto é mais profundo e mais antigo. Na tradição judaica, existe um sistema chamado gematria, no qual cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número. Assim, palavras e nomes possuem valores numéricos. Esse método era usado não apenas como código, mas também como recurso interpretativo. Para muitos estudiosos, inclusive católicos, indicam que o número 666, quando interpretado com base na gematria, corresponde ao nome de Nero César, o imperador romano que perseguiu brutalmente os cristãos. João, ao escrever o Apocalipse, pode ter usado esse código para proteger os cristãos da época e denunciar simbolicamente o poder opressor.
Mas a besta não é apenas Nero. Ela é tudo aquilo que se opõe a Deus ao longo da história. Sistemas, ideologias, pessoas que se colocam no lugar do Altíssimo, exigindo adoração, manipulando consciências, perseguindo os inocentes. Por isso o número é simbólico e permanece atual. A Igreja Católica reconhece que o Apocalipse deve ser lido com critérios espirituais, simbólicos e teológicos. O uso da gematria, assim como a interpretação tipológica e alegórica, faz parte da rica tradição de leitura bíblica presente nos padres da Igreja. Já os selos que João viu representam fases proféticas. Eles descrevem o desenrolar do juízo de Deus sobre a história humana. Guerras, fome, pragas, perseguições, mas também sinais de misericórdia, de martírio santo e da vitória do Cordeiro. E no centro de tudo isso, uma certeza que nunca muda. O Cordeiro está no trono. Ele tem o livro nas mãos e ele governa a história. Uma das passagens mais enigmáticas do Apocalipse está no capítulo 12. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e o dragão vermelho querendo devorar seu filho. Essa mulher é Maria, mas é também a Igreja, é também Israel, é toda a história da salvação. E o dragão, claro, é Satanás. Ele sempre tentou destruir o plano de Deus desde o princípio. E continua tentando com fúria cada vez maior, porque sabe que seu tempo está acabando. A mulher vestida de sol representa não apenas a maternidade de Maria, mas também a glória da Igreja em sua missão de gerar Cristo no mundo. E o dragão tenta impedir isso. Tenta atacar no nascimento, tenta atacar na cruz, tenta atacar hoje, na fé de cada fiel, nas famílias, nas vocações, nos sacramentos. Essa batalha não é só teológica, é existencial. Cada vez que escolhemos o bem em vez do mal, participamos dessa guerra invisível. Cada vez que permanecemos fiéis em meio à perseguição, nós derrotamos mais uma investida do dragão. O Apocalipse nos mostra que essa luta é contínua, mas também que a vitória já está garantida. O filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus. E mesmo que o dragão tente, ele jamais poderá apagar a luz do sol que a envolve. Essa cena nos mostra que a luta é espiritual, invisível, mas real, e que estamos dentro dela, não como espectadores, mas como combatentes. E como entender tudo isso? A verdade é que muitos estão perdidos. Vivemos uma geração sedenta por sentido e, ao mesmo tempo, anestesiada pelo medo ou pela indiferença. Para uns, o Apocalipse é puro terror, para outros, é ficção. E assim, sua mensagem verdadeira se perde, mas o livro da Revelação é parte inseparável das Escrituras. Ele é o clímax da história sagrada, e sua missão é clara: despertar os fiéis, advertir os distraídos e fortalecer os perseverantes. Ignorá-lo é rejeitar uma chave essencial da fé cristã. Sem direção espiritual, muitos caem em interpretações fantasiosas, teorias conspiratórias ou heresias disfarçadas de revelação. Outros simplesmente ignoram o Apocalipse por acharem complicado demais. Mas a palavra de Deus não foi feita para confundir, foi feita para transformar. Por isso, precisamos de uma formação segura, de alguém que una espiritualidade, tradição e conhecimento bíblico. Alguém que tenha estudado profundamente os símbolos, os contextos históricos e o sentido eclesial dessa revelação profética. E é aqui que entra algo muito especial: como decodificar o Apocalipse com fé e conhecimento. Diante de tudo o que foi dito, talvez reste uma pergunta no coração: como se aprofundar mais nisso tudo com segurança, reverência e clareza? Afinal, o Apocalipse é um convite à vigilância, mas também ao conhecimento. Felizmente, existem caminhos sólidos para essa formação. Um deles foi desenvolvido por alguém que dedicou anos de sua vida ao estudo profundo das Escrituras e da tradição da Igreja. O padre Fábio Marinho preparou um conteúdo especial chamado Decodificando o Apocalipse,
onde ele une exegese bíblica, simbolismo cristão, mística e doutrina para ajudar os fiéis a compreender o Apocalipse com equilíbrio, profundidade e fé. Se este vídeo despertou em você o desejo de entender melhor os sinais dos tempos, as profecias, os selos e, sobretudo, a esperança que atravessa esse livro sagrado, eu quero te convidar a conhecer esse conteúdo. No link da descrição e no primeiro comentário, você encontrará uma apresentação especial do curso. Vale muito a pena assistir com atenção, porque o Apocalipse não é um livro para causar medo, é uma carta de amor para os que perseveram. Você não foi feito para temer o fim, foi chamado para permanecer firme até o fim.